Olá, estudantes! Vamos à nossa 10ª aula de matemática do Google Meet. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales e semelhança. Esses conceitos contribuíram muito para a geometria que nós temos hoje. Que seria das construções, por exemplo, sem esse desenvolvimento? Ou da física, que aí estuda os fenômenos naturais sem todos esses conceitos. Ou até da astronomia, se não fossem esses conceitos, não teria chegado ao patamar que se encontra hoje. Então nós vamos falar sobre esses conceitos que foram aí desenvolvidos pelo matemático e filósofo Tales de Mileto, ok? Então vamos começar primeiro contando a história deste matemático e logo após a gente demonstra e faz algumas aplicações. Vamos primeiro aí conhecer este matemático. O que nós temos aqui? Tales de Mileto foi um matemático e filósofo, como eu te falei, e ele era grego e viveu aí por volta de 650 a.C. E ao tentar calcular a altura de uma pirâmide, que ele desenvolveu esse teorema, não é o único que ele colocou aí para a humanidade, mas é o mais importante que ele desenvolveu, que até tem o seu nome, né? Teorema de Tales. Então, ele precisava calcular a altura de uma pirâmide. Aí ele usou até a sombra da pirâmide para fazer isso. E a partir daí ele conseguiu desenvolver o teorema que é tão conhecido aí atualmente. Então eu vou ler ali o teorema dele e aí depois a gente vai tentar demonstrar. Se duas retas são transversais a um conjunto de três ou mais retas paralelas, então a razão entre os comprimentos de dois segmentos quaisquer determinados sobre uma delas é igual à razão entre os comprimentos dos segmentos correspondentes, determinados sobre a outra. Vocês podem ver ali a figura, vocês têm ali 5 retas. Vocês têm as retas R, S e T, que são paralelas, e tem as retas A e B, que são transversais a essas retas. As retas A e B, segundo Tales, são proporcionais. Elas têm a mesma razão por estar sendo transversais às retas paralelas R, S e T. Mas vamos tentar demonstrar e mostrar que isso é verdadeiro, né, ao longo da nossa aula. Então vamos tentar primeiro ver se isso é verdadeiro. Vamos à nossa demonstração. Eu vou redesenhar as 3 retas paralelas e as 2 retas transversais. Só um comentário sobre retas paralelas. O que são retas paralelas? Que eu acredito que vocês já estudaram em anos anteriores. As retas R, S e T são paralelas porque a distância entre elas são as mesmas. E isso independente a posição dessa reta. Ou seja, né, em todas as suas extensões existe a mesma distância entre elas. Na realidade, elas nunca vão se intersectar, porque se alguma delas tivesse alguma inclinação, então ela ia encontrar em algum ponto outra reta. Então, na realidade, elas só são paralelas porque elas não se intersectam, não se encontram. Então, a distância entre elas é a mesma. E as outras transversais, porque tem uma certa inclinação com essas retas paralelas. Também vocês podem escutar ou ver em algum livro que essas retas são secantes, por intersectar essas outras retas, ok? Aí eu vou colocar uma medida ali em alguns segmentos da reta A. Vou pegar aqueles segmentos internos ali às retas paralelas. Então vou dizer que esses 2 segmentos medem x. Poderia colocar número? Poderia, mas quando eu coloco letras, eu posso estar generalizando para qualquer número, porque x pode ser um número aí desconhecido.
E poderia colocar também variáveis diferentes, x e y. Mas eu coloquei iguais porque isso é uma estratégia para fazer a nossa demonstração. Ok? Então vamos iniciar. Eu vou desenhar aqui dois segmentos vermelhos que são paralelos à reta A. Então significa que eles têm a mesma distância ali entre si. Consequentemente, como são paralelas, também têm a mesma inclinação. A partir daqui, nós formamos dois triângulos. E eu posso fazer algumas conclusões sobre esses dois triângulos. Por exemplo, esses dois ângulos são congruentes, têm as mesmas medidas, porque a reta B tem uma certa inclinação, mas essa inclinação é a mesma para as três retas R, S e T, porque elas são paralelas. Então, esses ângulos são congruentes. Também, eu posso dizer que esses dois são congruentes. Por quê? Porque esses dois segmentos são paralelos à reta A, então eles têm a mesma inclinação que a reta A. Consequentemente, as duas entre si têm a mesma inclinação, que é o mesmo ângulo. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, então eu posso afirmar com certeza que esses dois ângulos também são congruentes, porque como os dois ângulos dos dois triângulos são de mesma medida, para chegar a 180 tem que ser o mesmo ângulo, senão eu não chegaria a 180. Então, o que eu quero dizer com isso? Como esses dois triângulos são congruentes, têm os mesmos ângulos e as mesmas medidas, visto que o segmento vermelho, esses dois segmentos vermelhos, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque ele é oposto às medidas x ali, e até porque você tem um paralelogramo e a inclinação é a mesma. Então, se esses dois segmentos são congruentes, logo, todos os lados dos dois triângulos são congruentes. Então, eu posso dizer que essa medida aqui desse triângulo é y, e essa daqui também é y, porque os triângulos têm a mesma medida. Ok? O que isso nos ajuda? Como tudo isso é verdadeiro, vocês sabem que x dividido para x é igual a 1. Y dividido para y é igual a 1. Então, vocês podem ver que, independente de quem seja x ou y, a razão entre os segmentos que estão nessas retas A e B é igual, ou seja, elas são proporcionais. Então, a gente conclui que x sobre x é igual a y sobre y. Então, eles são proporcionais, então nós temos frações equivalentes. Concluindo, então, segmentos transversais sobre segmentos paralelos são proporcionais. Então, é isso que a gente queria demonstrar. Então, está provado aí que esses segmentos são proporcionais. Então, agora nós vamos fazer algumas aplicações com isso que a gente acabou de descobrir. Então, vamos lá. São 4 exemplos. Primeiro exemplo. Determine o valor da medida x na figura a seguir, sabendo que temos segmentos de retas paralelas. Então, R, S e T são retas paralelas. E eu vou colocar algumas medidas aqui para a reta A e para a reta B de alguns segmentos que estão ali nessas retas. Como elas são proporcionais, então eu posso escrever aqui frações equivalentes. Daqui para frente é fácil, é só desenvolver aí essa equação de primeiro grau. Multiplicando os meios pelos extremos, nós temos ali 2x vezes 4x, 8x ao quadrado, que é igual a quem? 6x vezes 8, que dá 48x. Como é uma equação do segundo grau, passar o 48 para o lado esquerdo. Então, 8x menos 48x é igual a zero. Posso utilizar a fórmula resolutiva, mas aqui eu vou utilizar a fatoração. Colocando o x em evidência, x vezes 8x dá 8x ao quadrado, e x vezes menos 48 dá menos 48x. Então, essas duas expressões são equivalentes. Mas
a segunda que a gente acabou de descobrir, ela tem uma multiplicação. E essa multiplicação dá zero. Então, já posso concluir que um valor de x é zero. Porque zero vezes qualquer outro número é zero, então a igualdade permanece. E também posso dizer que 8x menos 48 é igual a zero. Porque zero vezes qualquer número que seja x também vai dar zero. E aí vamos continuar. 8x é igual a 48, passando 48 para o lado direito. X é igual a quem? 48 dividido por 8, então x é igual a 6. Então x pode ser 6 ou x pode ser 0. Mas como se trata de medida, x não pode ser 0. Então a única solução plausível aí para a geometria é x igual a 6. Ok? Mas, para a gente explorar mais esse exemplo, como x é 6, qual seria a medida 2x então? 2 vezes 6, que é o valor de x, teria 12. E 6 vezes 6, 36. E 4 vezes 6, 24. Nós temos as medidas dos segmentos. Se caso vocês quiserem até tirar uma prova real, é só pegar e fazer o mesmo procedimento lá de cima. Eu tenho ali 12 sobre 36, isso me dá 0,3333, que é uma dízima periódica. E se eu pegar 8 e dividir para 24, também eu vou ter o quê? 0,33333, provando, né, que a razão entre esses segmentos é a mesma. Então, eles são proporcionais. Respondido aí o exemplo de número 1. Ok? Vamos ao nosso próximo exemplo. No exemplo de número 2, nós temos a seguinte situação. O desenho abaixo representa uma gangorra formada por uma tábua de madeira, com um suporte central de 50 cm de altura. No momento em que uma de suas extremidades toca o chão, a extremidade oposta atinge a altura máxima da gangorra. Qual é a altura máxima dessa gangorra? Então vamos tentar entender aqui. Quando você pegar aqui e desenhar retas passando por esses segmentos, vocês vão ver que essas retas são paralelas. E se você pegar e passar outras retas por esses segmentos, que é a gangorra e o chão, vocês vão ter aí segmentos transversais a essas retas paralelas. Então dá para aplicar aí o teorema de Tales. Mas, nesse problema, a gente tem um diferencial. Quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir essa medida aqui. Então, para descobrir essa medida, já ficou assim um pouco complicado. Por quê? Os segmentos proporcionais são esses segmentos em verde. Nada diz a respeito dos segmentos paralelos. Mas Tales estendeu isso para figuras, não deixou apenas a segmentos. Se vocês perceberem, a figura formada aí entre os segmentos paralelos é um triângulo. E pode-se ver também que não é apenas um triângulo. Nós temos ali dois triângulos, um no interior do outro. Então, vou separar esses dois. Ao separar esses dois triângulos, que aí nós temos lá a medida x, que é a altura que eu quero descobrir, a parte de baixo ali é 400, porque é 200 mais 200 para o triângulo maior, e o triângulo menor você tem lados ali 50 e 200, nós chegamos a um novo conceito. E esse conceito é chamado de semelhança. Nada mais é do que uma extensão da proporcionalidade dos segmentos para figuras. E o que seriam figuras semelhantes? São aquelas figuras que têm o mesmo formato. E por ter o mesmo formato, os ângulos internos das duas figuras, ou dessas figuras, são congruentes. Então, quando você tiver isso, você diz que essas figuras são semelhantes e, consequentemente, seus lados são proporcionais. Então, vou fazer o mesmo procedimento agora a partir das nossas figuras. Então, os lados correspondentes ali são x e 50, 400 e 200, porque elas estão ali na mesma posição. Então, eu terei x sobre 50 é igual a 400 sobre 200. Okay? E esses são proporcionais entre si. E aí, fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos, você tem o quê?
200x é igual a 20.000. Como 200 multiplica x, x é 20.000 dividido para 200. E aí, simplificando por 100, você tem 200 dividido para 2, que é igual a 100 centímetros. Conseguimos aí descobrir a altura máxima da gangorra. Muito fácil, né? Só que a gente tem que aplicar esse conceito de semelhança. Ok? Vamos ao exemplo de número 3. O que nós temos aqui? Juliana fez um projeto para construir um suporte para garrafas no vão embaixo de uma escada. O desenho ao lado apresenta algumas medidas desse vão. Abaixo da escada e o suporte para garrafas do projeto de Juliana. De acordo com as medidas apresentadas, qual é a medida do comprimento x em metros desse suporte para garrafas? Então agora nós vamos aplicar novamente esse conceito de semelhança. Então vou separar aqui os dois triângulos que eu consigo enxergar ali. Nós temos este triângulo aqui menor e também nós temos este triângulo maior. Então eles são semelhantes, até porque eu consigo ali desenhar segmentos paralelos nesse triângulo maior aí. Então quem seria aí correspondente a quem? Eu posso dizer que x é correspondente a 2,25, assim como 1 é correspondente a 3, pegando aí os lados que estão na mesma posição. Multiplicando os meios pelos extremos, 3x é igual a 2,25, como 3 multiplica x, x é 2,25 dividido para 3, então nós chegaremos a x igual a 0,75 metros. Respondido aí o nosso problema. Então a medida x, que vai ser o suporte para garrafas, mede 0,75 metros. Muito tranquilo, né? Vamos ao nosso quarto e último exemplo. O que nós temos aqui no quarto exemplo? Um terreno com o formato do triângulo ABC foi dividido em dois lotes por meio de um muro BD, de forma que o ângulo ADB possuísse a mesma medida do ângulo ABC, conforme ilustrado na figura ao lado. Qual é a medida do lado CD em metros do lote 2? Então tem que descobrir a medida CD. Então vamos tentar aqui montar. Neste caso eu tenho que ter um certo cuidado. Por quê? Porque o triângulo que está no interior, ele não está na mesma posição que o triângulo maior. Então vou retirar ele e vou girar até que ele fique na mesma posição. Então vou girar ele aqui 180 graus, só girar para o lado ali. Então vocês podem ver que ele vai ficar nessa posição. E aí os ângulos congruentes vão ficar na mesma posição. Então fica fácil aí a interpretação. Então agora nós vamos ver os lados correspondentes. Então eu posso dizer ali que 30 corresponde a 60 no triângulo maior, ok? E 60 corresponde a quem no triângulo maior? 30, né? Que é o lado ali AD, e CD, que eu não conheço, eu vou dizer que é uma variável. Então, eu vou somar esses dois segmentos para mim ter a medida do segmento do triângulo maior. Então, eu posso dizer que 30 corresponde a 60, assim como 60 corresponde a quem? A 30 mais CD. Então, CD é esse pedaço ali do triângulo maior. Então, juntando os dois, eu tenho a medida AC, que é do triângulo maior. Então, eles são correspondentes. Multiplicando os meios pelos extremos, nós teremos o quê? 30 vezes 30, 900, e 30 vezes CD, 30 CD, 60 vezes 60, 3.600. Separamos termos semelhantes, 30 CD é igual a 3.600 menos 900, que ao subtrair nós temos aí 2.700, como 30 multiplica CD, CD vai ser quem? 2.700 dividido para 30, posso simplificar aqui por 10, e aí 270 dividido para 3 é igual a 90 metros. Então nós descobrimos a medida aí do lado CD, que era o que pedia lá no problema. Muito fácil, né? Eu acredito que não seja assim tão complicado.
essa é uma versão gravada da aula que vocês já tiveram aí no Google Meet, ou né, também serve para aqueles alunos que não tiveram a oportunidade de estar presente. Então essa aula vai ficar gravada lá no canal, disponível para vocês tirarem dúvidas a qualquer momento. E aí, para finalizar nossa aula, eu trouxe aqui uma frase aqui do matemático Tales de Mileto. Ele tem a frase aí porque ele também era filósofo, então ele fazia algumas considerações. Vou ler aqui para vocês aí, né, fazerem a reflexão. Tenha sempre um plano B para todos os seus projetos. Busque o melhor e prepare-se para o pior, porque a vida é só dos vencedores. E aí quem escreveu isso foi Tales de Mileto. É uma reflexão aí para vocês pensarem que a gente tem que estar preparado. Às vezes os alunos até falam, né? Para que eu estudo isso? Para que eu estudo aquilo? Na realidade é uma preparação aí para o futuro. Em algum momento vocês vão utilizar esses recursos. Eu, né, estudei várias coisas sobre matemática e sempre estou precisando de algum recurso que eu aprendi. E isso, né, no meu cotidiano, às vezes eu preciso, não só no trabalho. Ok? Gostaria também de agradecer a todos pela participação e espero vocês na nossa próxima aula pelo Google Meet. Ok? Tchau, tchau. Muito obrigado.